Seguinte, nessa aula eu vou abordar sobre convenções de entrada no matemática, porque o que acontece, tal qual uma linguagem humana que a gente fala, né, ela tem suas regras gramaticais, seus modos de falar, enfim. O matemática, ele segue um conjunto de regras para a gente poder falar na língua do matemática, né, ou seja, na linguagem outra. Então, a gente precisa se habituar com as regras para poder programar os nossos códigos direitinho, para que tudo funcione normalmente, né? E, bom, uma coisa que eu não comentei na última aula, mas que vale a pena comentar, é o seguinte, que tem vários tipos de células, né? Por exemplo, essa célula é uma célula de título, essa daqui é uma célula de autor, né? Enfim, eu comentei sobre a hierarquia das células, que, por exemplo, essa aqui está numa hierarquia maior, né? Então, por exemplo, ela agrupa tudo que está abaixo dela. Mas algo que eu não comentei é que, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é uma célula de texto. Então, por exemplo, se eu der um Enter aqui no teclado numérico e colocar para avaliar, não vai avaliar porque é uma célula de texto, não é uma célula de código, né? Uma célula de código, ela normalmente vem por padrão quando a gente começa a digitar no matemática. Então, por exemplo, né? A gente tem aqui, ó, duas células, essa e essa. Como é que a gente faz, então, para digitar uma célula de código? A gente vem aqui entre as células, aí tá vendo que até o cursor vai mudar para horizontal, a gente clica, vai aparecer essa grande barra e simplesmente começa a digitar. Aí vem aqui, por exemplo, a célula em azul, né, que já é uma célula de código. Se a gente der um Enter aqui, por exemplo, a célula executa, né, porque por padrão é uma célula de código. Mas, dito isso, vamos então prosseguir, né, em que... Opa! Aqui, convenções de entrada, né? Vamos lá. Falando sobre símbolos, vamos falar sobre os símbolos próprios do matemática. Uma das grandes vantagens do matemática é justamente esses símbolos construídos nele, que já executam para a gente o que a gente quer, na grande maioria das vezes. E o legal do matemática é que esses símbolos eles possuem nomes bastante intuitivos. Então, por exemplo, o símbolo da matemática simplify é simplificar, né, que vai estar relacionado a simplificar funções algébricas. E, por exemplo, né, suponha que eu escrevo aqui, ó, function. Quando eu escrevo assim, function, com letra minúscula, para o matemático isso aqui é apenas um símbolo. Só que se eu vier aqui na célula de baixo e começar com a letra maiúscula e escrever function, tá vendo que muda para negrito? No que muda para negrito, significa que a matemática reconheceu isso daqui como sendo uma de suas funções, né? De forma que, então, a matemática faz essa diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, quando a gente está começando a programar matemática, é sempre bom, se a gente quiser escrever um símbolo, a gente começar com letra minúscula e não misturar com letra maiúscula, porque a gente ainda não está tão habituado assim o que é símbolo próprio da matemática e o que não é, apesar dele já fazer a distinção, né, colocando o símbolo em negrito. Tanto é que, por exemplo, aqui, ó, se a gente for vir aqui, a gente vê que é só uma função de matemática. Em que eu abri aqui o menu de ajuda, né? E aqui a gente vê que é uma função, certo? E, novamente, né, é intuitivo o nome da função com que ela faz. Né? Bom, deixa eu deletar aqui. E, bom, prosseguindo, né? Existem algumas regras para a gente poder dar nomes para os nossos próprios símbolos, né? Que a gente queira que assuma uma determinada forma, né? Assuma um determinado valor. Então, por exemplo, os nomes, né? Os símbolos, eles devem começar com uma letra, mas eles podem, né, incluir números em qualquer lugar após o primeiro caractere. Ou seja, né? Por exemplo, se eu escrevo aqui, ó, letra, a gente pode incluir números aqui, desde que a gente não dê um espaço, né? Porque, por exemplo, matemática vai fazer essa diferenciação. Se eu escrever letra 3 e letra espaço 3, tá vendo que o 3, por exemplo, já fica em negrito? É porque, ao dar espaço, a matemática está reconhecendo isso como dois símbolos. Né? E isso já vem com relação a esse tópico aqui, ó, que os nomes eles não podem incluir espaços, ou seja, os nomes dos símbolos não podem incluir espaços. E também eles não podem incluir caracteres especiais, porque, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, letra, um caractere especial, underline 3, tá vendo que tudo ficou em negrito? Então, a gente não pode fazer isso também, certo? Então, deixa eu apagar aqui esses exemplos. Agora,
uma outra questão aqui é que os nomes eles não podem duplicar um nome que já é reservado à matemática. Por exemplo, né, a letra N é um típico exemplo desses, em que, por exemplo, a gente não pode colocar n igual a 2, tentar definir o n como sendo 2. Por quê? Porque o n já é uma função do matemática, então ele não vai aceitar isso, né? Se eu tentar definir aqui n igual a 2, por exemplo, tá vendo? Ele fala pra gente que o símbolo n está protegido, né? Agora, se eu tentasse fazer n igual a 2, minúsculo, isso avaliaria e o n passaria a assumir o valor de 2, né? O símbolo n, então, seria 2. Agora, deixa eu só limpar aqui, só para não atrapalhar a gente mais para frente. A gente já vai ver o que essa função significa. Mas só para limpar o símbolo já. Bom, então, deixa eu recolher esse tópico. Uma outra questão é que os nomes que começam com esse cifrão aqui, eles vão indicar um parâmetro padrão do sistema, né? Ou seja, por exemplo, a gente tem aqui o Machine Precision, né, que vai indicar um número padrão de dígitos decimais usados para representar números de ponto flutuante. Então, símbolos também não podem começar com esse cifrão, porque esse cifrão é em geral reservado em matemática para parâmetros padrões, né? Tem outros, mas esse é só um exemplo. Outro ponto aqui é que os nomes eles podem incluir caracteres especiais, como letras gregas, mas eles não diferenciam fontes. Então, por exemplo, né, suponho que eu coloco aqui nomes, né, e aí eu venho aqui, escreva nomes de novo, eu venho, nomes, venho aqui, escreva nomes. Suponha que eu queira colocar de uma fonte diferente, né, por exemplo, em negrito. Eu apertei um Ctrl B aqui, ficou em negrito, e suponha que eu coloque isso aqui em itálico. São fontes diferentes, só que para matemática, tudo é o mesmo símbolo. Então, se eu der Enter aqui, em cada um deles, a gente vai ver que tudo é nomes para matemática, né? Tudo é o mesmo símbolo. Então, ele não faz essa diferenciação. Mesma coisa com, por exemplo, caracteres especiais. Então, se eu vim aqui no palette, né, que é o melhor amigo de quem está aprendendo a usar matemática, e pegar, por exemplo, um símbolo especial, caractere especial, perdão, e aqui, por exemplo, nas letras gregas, a gente tem aqui, por exemplo, alfa. Pegar alfa, beta, gama, por exemplo. A gente pode incluir esses caracteres especiais nos nomes, mas a gente não pode incluir, por exemplo, operadores. Tá vendo aqui, ó, esse triângulo aqui seria o gradiente, né, que é um operador de matemática e vai estar relacionado a uma função. Então, a gente não pode incluir. E, assim como esse outro operador aqui, né, o del. Né? Então, eles não podem, mas, no caso, os caracteres especiais podem. E, por exemplo, a gente poderia definir alguma coisa dessa forma aqui, né? Em que isso aqui seria um símbolo só, alfa, beta, gama. E, bom, continuando então, só deletar essas células aqui. Vamos falar de alguns nomes reservados que são comuns, né? Nomes reservados do próprio matemática. O n, né, que representa uma função para executar a avaliação numérica. O i é reservado na matemática para representar a unidade imaginária, né, raiz de -1. O e seria a exponenciação na base e. E c estaria reservado para constante e d para derivada parcial. Então, essas são algumas letras reservadas na matemática para funções. Falando então sobre nomeações, né, ou seja, atribuir valor a um símbolo. Para fazer isso, a gente usa o operador de atribuição igual. Né? Então, por exemplo, se eu quiser atribuir para matemática aqui o símbolo d é igual a 3, basta eu escrever d igual a 3, né, dar um enter aqui e pronto. Para matemática agora o d é igual a 3. Tanto é que agora ficou em negrito, porque a matemática reconhece que esse símbolo tem um valor definido. Tanto é que se, por exemplo, eu digitar em uma outra célula aqui só o D e der um Enter, ele vai chamar o 3, porque ele reconheceu que o D tem um valor de 3, tal qual eu defini aqui anteriormente. Então, por exemplo, se eu definisse aqui o símbolo quadratic, né, como sendo A, espaço, né, que vai significar vezes, x ao quadrado,
mais B espaço vezes, né? Aqui por matemática, se eu der um espaço, eu estou fazendo vezes. Mais C. E colocar um ponto e vírgula aqui, ó, dar um Enter, por exemplo, ele ficou em negrito. Ou seja, eu reservei o símbolo quadrático a essa expressão aqui, né? A esse valor. Eu atribuí esse valor ao símbolo quadrático. Só que por que não saiu um output, por exemplo? Porque eu coloquei o ponto e vírgula. E o ponto e vírgula ele vai suprimir o output, conforme a gente vai ver mais para frente. Então, por exemplo, agora, se eu chamar aqui quadrático e der um Enter, ele vai me retornar o valor do símbolo, né? Que é ax quadrado mais bx mais c. Só que repara que matemática ele tem a sua ordem preferida, né? De expor o output, que não é necessariamente a mesma ordem que a gente colocou. Só que isso não tem problema. É só a forma como matemática prefere escrever, né? Agora, por exemplo, qual que seria, então, a função de matemática que está relacionada a fazer uma atribuição, né? Ou seja, escrever igual? A função é set, no caso. Então, por exemplo, se eu escrever para matemática aqui a função set, né? Set, colchetes, escrever aqui Joe, né? Tal qual está aqui, né? Por exemplo, vou deletar aqui, né? Porque eu já tinha escrito. Então, por exemplo, essa função vai fazer o seguinte, né? Ela vai falar para o matemático, ó, matemática, defina Joe, né? Esse símbolo Joe como sendo essa string aqui, né? Joe, Joe, Joe. Está entre parênteses, assim, entre aspas duplas, né? Para representar uma string de texto. Então, por exemplo, se eu der um Enter aqui, repara que o Joe ficou em negrito, e agora se eu chamar Joe, o matemático vai reconhecer isso como sendo uma string de texto, né? Então, agora para matemática, o símbolo Joe é Joe, Joe, Joe. Agora, repara que múltiplas atribuições de vários símbolos para o mesmo valor podem ser executadas agrupando as atribuições. Ou seja, se eu quiser definir o mesmo valor para vários símbolos, eu posso, fazendo dessa forma aqui, ó, por exemplo, A igual a B igual a C igual a D igual a π elevado a I. Repara que o D já tinha sido definido, porque ele está em negrito agora, aqui, né? Só que, ao fazer isso, eu estou falando que o D vai passar a ser agora π elevado a I, assim como o C, o B e o A. E aí o que o matemático vai fazer? Ele vai sobrescrever a definição que a gente tinha feito anteriormente, ou seja, ele vai cancelar a definição de D como sendo 3 e vai passar agora a ser π elevado a I. Então, eu dei o Enter aqui, e aí repara que, por exemplo, se eu chamar o D novamente, o D agora é π elevado a I, e não mais 3. Se eu chamar, por exemplo, o A também, o A é π elevado a I. E assim, mesma coisa para o B e C. Certo? Agora, eu poderia tirar, por exemplo, o valor numérico do B, né? Porque o matemática ele é uma linguagem altamente simbólica, então ele vai preferir, na grande maioria das vezes, trabalhar com símbolos como você colocou. E isso é uma grande vantagem. De forma que, para o matemática, repara que ele não faz imediatamente quanto que é π elevado a I. Ele simplesmente te devolve o símbolo π elevado a I. Porque, para o matemática, π elevado a I é π elevado a I. Ele não tenta fazer uma aproximação de primeira. Ele só vai fazer isso se a gente pedir para ele. Então, por exemplo, se eu pedir n de b, ou seja, o valor numérico do símbolo b, e der um Enter, ele vai me passar que o valor numérico do símbolo b é esse daqui, né? Em que, novamente, aqui o matemática ele está selecionando o tanto de números aqui que ele quer exibir, né? Porque isso daí dá para eu ajustar também de acordo com a função n, né? Que passa o valor numérico de uma expressão. Bom, falando sobre conflitos de nomes, né? Aqui, ó, depois que o valor é definido, ele vai permanecer assim até ser redefinido ou limpo, né? Então, acaba sendo uma boa prática de programação a gente sempre limpar os símbolos antes de usá-los ou depois que a gente já acabou de usar eles, né? Para justamente não acontecer esse erro da gente achar que um símbolo vai se representar alguma coisa, sendo que na verdade a gente já definiu ele como outra coisa e aí acabar se embananando, né? Então, por exemplo, eu defini o A, B, o C e o D como sendo π elevado a I. Agora eu vou limpar a definição deles usando a função clear do matemática. Eu passei aqui, ó, clear, ou seja, a matemática limpe A, B, C e D, ou seja, tira o valor deles, né? E aí a matemática faz isso e os símbolos voltam a ser azuis, né? Ou seja, não possuem valor nenhum, certo?
E um outro ponto aqui que vale destacar é os símbolos eles são associados a uma seção inteira, não a um notebook específico. Ou seja, se você tiver, por exemplo, vários notebooks abertos no seu computador, os símbolos que você definir em um, você vai definir em todos eles. Então tem que tomar esse cuidado ao trabalhar com vários notebooks para que a definição de um não interfira na do outro, né? E aí uma forma da gente se livrar desse problema é a gente usar essa função um pouco mais geral aqui, um pouco mais geral não, mais geral, que é a clear all, que vai apagar tudo e passar esse comando aqui dentro dela, global, que é, bom, na verdade duas aspas, global, aspas simples, né, e o asterisco aqui. Fazendo isso, ele vai limpar todos os símbolos, né, e todas as definições que você criou nesse contexto global, né? Ou seja, vai limpar as definições através de todos os notebooks, né, que estiverem abertos. Então, se eu der um clear all global aqui, vai limpar tudo. E, novamente, então, é sempre bom limpar os símbolos antes de usar eles, né? Agora, falando sobre notação aritmética, o matemática tem os seus símbolos para as operações aritméticas básicas, né, que está elencado alguns deles, né? Então, por exemplo, aqui a operação de negação é dada pelo operador menos, né, em que a gente tem que, por exemplo, menos A, adição mais, subtração menos, né? Multiplicação, asterisco ou espaço, né? Divisão, barra, potência, chapéuzinho, né? Ou contra o chapéu, né, que é um atalho para a expressão ficar escrita dessa forma aqui mais bonitinha, né? Tem a raiz, né? Tem o fatorial também. Aqui só alguns exemplos, né? Então, esses operadores vão representar essas operações. Agora, como, por exemplo, aqui no caso da multiplicação, o matemática ele pode oferecer várias formas de você escrever a mesma coisa, né? De se representar a mesma operação. Então, por exemplo, se eu quiser multiplicar A vezes B, eu posso fazer isso de duas formas, escrevendo A vezes B ou simplesmente A espaço B, em que o matemático vai fazer A vezes B também. Em que, repara que ele fornece o output, né, como sendo espaçado, né? Ele não coloca o símbolo de asterisco, né? Mas aqui para matemática isso aqui é A vezes B, o símbolo A vezes o símbolo B. Em que o A e o B eles podem ser qualquer coisa que você dê valor para eles, né? Mas se você não der valor de nada, para matemática isso aqui vai ser simplesmente um símbolo A, um símbolo B. Bom, de forma similar, né, a gente tem que o quociente, né, A dividido por B, A dividido por B, pode ser escrito de duas formas, né, A barra B, né, ou dessa forma aqui, né, como fração, né, em que seria a mesma coisa. Eu posso digitar aqui, ó, por exemplo, A, Ctrl, barra, e aí vai aparecer a fração aqui, coloco o B, dou Enter, e aí a gente tem A sobre B, certo? Ok. Agora vamos falar sobre precedência aritmética. Tal qual na matemática usual, o software da matemática, né, ele tem uma precedência aritmética em uma ordem na qual as operações elas são executadas. Então, por exemplo, a ordem de potenciação ela é executada primeiramente do que a ordem de divisão, que é primeiramente do que a ordem de multiplicação, de soma e de menos, né? Então, a matemática vai executar as operações nessa ordem aqui. Então, uma coisa importante para a gente fazer, para garantir que as nossas operações vão ser executadas na ordem que a gente quer, é usar parênteses na hora de fazer uma determinada conta, para poder separar as operações na ordem que a gente queira, certo? Então, os parênteses eles vão ser muito importantes na hora de falar para a matemática a ordem que a gente quer que a operação seja executada. Porque se a gente não fizer isso, o matemático ele vai assumir a sua ordem e pode não dar o resultado que você queira. Então, já que eu falei dos parênteses, por eles serem um delimitador, vamos falar de delimitadores de forma geral. Os delimitadores eles vão ser, então, sinais, né, de pontuação para agrupar termos em uma expressão ou para separar subexpressões distintas, em que aqui tem alguns delimitadores mais comuns, né, em que, por exemplo, o parênteses, a ideia dele é agrupar
termos, né? Como, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, a gente tem A mais B vai ser executado, depois vai ser multiplicado por C. Se a gente não tivesse colocado parênteses aqui, o matemático ia fazer primeiro B vezes C, depois somar com A. Agora, os colchetes, eles são usados para delimitar funções, né? Que, por exemplo, se a gente escreve uma função aqui, ó, sqrt, que seria a raiz quadrada, essa função, ela é passada através dos colchetes. Então, a gente precisa colocar os colchetes e aqui o argumento da função. No caso aqui, por exemplo, A. As chaves, elas vão representar listas, né? Vão delimitar listas. Então, se eu coloco elementos aqui entre chaves, né, separando por vírgula, isso aqui é cada elemento de uma lista, né? Então, elemento 1, elemento 2, elemento 3 dessa lista aqui. Agora, colchetes duplos, vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar, por exemplo, essa lista aqui, ó. E suponha que eu coloco colchetes duplos e 2. Ele vai pegar o segundo elemento dessa lista, que seria, então, B, por exemplo. A vírgula é para separar os elementos, né? Em que aqui a gente tem A, B e C. O ponto e vírgula é para separar as expressões e também para suprimir o output, né? Ou seja, a saída que a matemática vai dar. As aspas são para delimitar strings de texto, né? Então, por exemplo, se eu coloco algo entre aspas, eu estou colocando uma string de texto, né? Um texto ali, basicamente. Os comentários, né, que são muito úteis também, são obtidos, né, usando o delimitador, parênteses, asterisco, e aí o espaço, né, que você quiser colocar aqui dentro, asterisco, parênteses, né, em que os comentários, por exemplo, eles não são avaliados, né, então você pode dar enter nos comentários que não vão ser avaliados, pode colocar eles no meio de códigos para documentar o que você está fazendo direitinho, que eles não vão ser avaliados, então são muito úteis os comentários. Agora, falando sobre os parênteses como agrupador de termos, né, que eu tinha começado a falar anteriormente, é o seguinte, né? Por exemplo, vamos olhar para esse caso aqui. Nesse caso, o matemático, o que ele vai fazer, já que eu não coloquei parênteses? Ele vai executar 4 dividido por 5, né? Depois vai fazer menos isso, vai fazer 2 vezes 3 e depois vai somar com 2 e com 1, certo? E aí isso vai dar 41 sobre 5. Né? Agora, se eu tivesse colocado parênteses aqui e delimitado a ordem da operação, vai dar um outro resultado, certo? Então, fazendo isso, já dá um resultado diferente, por exemplo, 9 sobre 5. Em que, no caso, um ponto que vale destacar é o seguinte: na álgebra padrão, na matemática, a gente costuma usar as delimitações do tipo, por exemplo, parênteses, colchetes, chaves, para indicar essas delimitações, né? Só que, no matemática, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque, para o matemático, esse delimitador aqui representa uma coisa, esse daqui outra, e esse aqui outra. Então, no matemática, se a gente quiser fazendo essas delimitações tal qual a gente faz na álgebra, né, essa série de delimitações, na álgebra comum, a gente tem que usar vários parênteses, certo? Para poder fazer essas delimitações. Porque, por exemplo, os colchetes, né, eles são reservados para indicar dependência funcional. Né? Então, aqui, por exemplo, limpando o A, B, C e D, né? O que acontece? Eu dei um Enter aqui nessa célula e repara, ficou vermelho aqui, certo? Ou seja, deu um erro. E o matemático mesmo fala aqui pra gente o que aconteceu, olha. Ele fala que o A, né, barra, né, ou seja, A dividido por alguma coisa, não pode ser seguido por colchetes B menos C. Ou seja, por quê? Porque o colchete ele é reservado para funções. Então, se eu quiser colocar o colchete aqui, não vai dar certo, a matemática não vai executar. Agora, se eu tivesse pegado essa mesma expressão aqui, e, por exemplo, ao invés do colchete fosse um parênteses, né, tal qual está aqui abaixo, e desse um Enter, o matemático vai entender isso e vai executar, né, fazendo aqui, por exemplo, A dividido por B menos C mais D. Falando então, né, sobre os colchetes, eles indicam dependência funcional, em que ali dentro dos colchetes a gente vai passar os argumentos de uma função, né?
em que, por exemplo, se a gente colocar aqui para a função raiz quadrada, né, e colocar o 1,5, né, a gente vai obter um valor numérico para raiz quadrada. Em breve eu já vou falar desse ponto aqui também. Agora, falando sobre os comentários, né, como eu disse anteriormente, né, eles podem ser incluídos na célula de entrada usando delimitadores dessa forma para delimitar a sua documentação. Em que, se eu colocar aqui, por exemplo, nessa célula só, aqui, isso tudo é uma célula só. Eu coloquei um comentário aqui, né? E repara, eu coloquei aqui umas chaves, né? Ou seja, o que está dentro ali é uma lista. Coloquei aqui um comentário, né? Em que eu estou quebrando as linhas, né? Ou seja, dando o Enter. Só que não o Enter do teclado numérico, né? O Enter fica abaixo do backspace, né? Do apagar. E aqui tá, por exemplo, essa expressão. Tá um outro comentário, né? Tá essas expressões aqui, né? Tem também essas expressões, em que a gente tem, por exemplo, ó, separados por vírgula, né? Então a gente tem essa expressão, vírgula, né? Ou seja, esse elemento da lista, um outro elemento da lista, um outro elemento da lista, e assim por diante, né? Em que se eu der o Enter, a matemática vai entender isso, né? Como sendo aqui, ó, A dividido por B, BC, né? No caso aqui, essa fração, como primeiro elemento, aqui é o segundo elemento, e repare então que ele não retorna os comentários, né? Como eu disse anteriormente, que eles podem ser incluídos dentro dos códigos, dentro de listas, enfim. Os comentários eles são muito úteis. Bom, agora falando sobre várias afirmações na mesma célula de entrada, o que acontece? Uma célula de entrada, com essa daqui, ó, que é uma célula só, ela pode incluir várias expressões, né, e várias instruções para matemática. Só que a gente precisa fazer uma separação, que é o seguinte, separar por ponto e vírgula. Então, por exemplo, aqui eu estou definindo A como sendo 2, né, e B como sendo 3, e eu estou separando por ponto e vírgula, ou seja, ponto e vírgula, Enter, B igual a 3, ponto e vírgula, e aí A vezes B. Repara que aqui eu não coloquei o ponto e vírgula. Como eu não coloquei o ponto e vírgula aqui nessa última expressão, o matemático ele vai avaliar o A vezes B e vai retornar o resultado para mim. Então, por exemplo, apertando o A, executando essa célula, o matemático retorna aqui 6, né, que é o último, é a última coisa que eu escrevi na célula sem suprimir, usando o ponto e vírgula. Agora eu vou limpar aqui o A e o B. Bom, e um ponto a se reparar é o seguinte: as duas expressões terminadas por ponto e vírgula não produziram saída impressa, mas foram executadas. Ou seja, elas são executadas, só que elas não imprimem saída. Por quê? Porque eu coloquei o ponto e vírgula. Agora, suponha que eu faça a seguinte definição, né? C como sendo A vezes B vezes 2. Dou um Enter aqui e a gente não tem uma saída porque foi suprimida pelo ponto e vírgula. Agora, se eu chamar o C, a matemática sabe que o C foi definido já e o C vai ser 12 vezes A vezes B. Né? Só que observe que não é necessário que essas instruções ocupem linhas diferentes ou sejam concluídas em uma determinada linha. Ou seja, eu posso, por exemplo, fazer A igual a 2, né? Definir A igual a 2, ponto e vírgula, B igual a 3 e A vezes B. Né? Em que, fazendo isso, eu vou ter a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, né? Só que quebrando as linhas. Agora, se eu fizer também, por exemplo, C igual a 2, a matemática vai ignorar praticamente esse espaço aqui, definir C como 2, mesmo que eu tenha quebrado a linha, né? E aqui o D, ele vai definir como sendo menos 8, aqui é o ponto e vírgula, e está aqui C vezes D. Ao fazer isso, a matemática vai me dar menos 16, né? Só que, ao fazer isso, eu tenho que tomar cuidado para não omitir o ponto e vírgula e nem usar vírgulas, né? Porque os resultados vão depender da ordem de análise e avaliação. Bom, deixa eu limpar agora o A e B para comentar um outro ponto, que é o seguinte. Nesse caso aqui, ó, se eu tivesse feito B igual a 2, A igual a 3 e B, o matemático ele faria uma confusão com isso, porque aqui eu não estou delimitando nada, eu não estou colocando ponto e vírgula, eu estou simplesmente escrevendo, estou definindo um símbolo aqui, e aí eu continuo e defino um outro símbolo,
quebrando as linhas, né? E aí eu escrevo um símbolo aqui. Se eu fizer isso, o matemática ele vai tentar interpretar o que eu disse para ele, só que vai dar problemas, na grande maioria dos casos. E por que vai dar problema? Porque essa célula aqui, ela é ambígua, né? Ela é ambígua e isso gera confusões para o matemático. E, bom, de acordo então com as convenções de entrada, né, a célula a seguir, ela deve ser equivalente, né, essa daqui, mas vai fornecer resultados diferentes, né? Por quê? Porque aqui, ó, eu estou fazendo a delimitação do ponto e vírgula, né? Então, B igual a 2, ponto e vírgula, A igual a 3B. Ou seja, ele entendeu que B igual a 2, aí beleza, agora ele vai fazer A igual a 3 vezes B, que seria 2, e vai retornar o resultado como sendo 6. Né? Aqui, repara que o matemática não fez isso. Né? Ele não retornou 6 aqui no final. Enfim, porque é ambíguo essa célula aqui por matemática. Agora, vamos limpar, né? Isso tudo é para chamar a atenção de usar os delimitadores adequados. Isso é bem importante. Então, é bem comum, na real, a gente querer colocar várias definições na mesma célula, até para deixar mais organizado, para poupar tempo, né? Só que a gente precisa fazer isso usando o ponto e vírgula para que as saídas adequadas elas sejam produzidas, né? Então, vai chamar a atenção que, para o caso de querer colocar várias definições na mesma célula, o melhor seria separar cada definição por ponto e vírgula e deixar somente a última sem, para que sua saída seja produzida no caso que você queira obter a saída da última célula. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.